Here's Johnny! Olá, meu nome é Pedro Amaro e seja bem-vindo ao canal Claquete. Aqui analisamos técnicas de cinema. Existem figuras na história do cinema que foram nomes à frente do seu tempo, como Alice Guy, Orson Welles e o diretor-tema do nosso vídeo, Stanley Kubrick. Quando me perguntam os maiores gênios do cinema, é o primeiro nome que aparece na minha cabeça. E um dos motivos para isso é devido à sua forma de filmar. E é claro, para o nosso trabalho continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e avaliar o vídeo. Isso é muito importante para a gente. Um dos motivos de Kubrick ter criado obras fantásticas é ter entendido algo que muitos realizadores e realizadoras não entenderam. Cinema é fotografia. E quando digo isso, não estou me referindo a fazer cenas lindas como luzes, sombras e movimentos que não possuem sentido para o roteiro, mas transformar a fotografia em algo mais útil para a história e para a direção. Mas vamos começar por onde suas histórias se passavam. O diretor gostava de utilizar locações e cenários bem grandes, pois seu objetivo sempre foi de passar a ideia de grandes quartos, grandes campos, grandes corredores e grandes salões. Principalmente salões. Muitos salões. Para mim, é uma influência que o diretor recebeu de Cidadão Kane, onde também vemos grandes salões. É claro que nem todos os filmes eram assim. Alguns se restringiam ao que o estúdio estabelecia. Com locações maiores, ele poderia extrair o máximo de detalhes que quisesse. O que nos leva ao ponto seguinte, que são os personagens. Uma forma de explorar os seus cenários era através dos personagens. Assim, Kubrick transmitia todos os detalhes das cenas. Mas não somente isso, como também trazer mais realismo ao filme, algo que muitos críticos de cinema defendiam, e o próprio Orson Welles também era adepto. Desta forma, o espectador poderia observar todos os detalhes da sequência sem a utilização de closes ou movimentos de câmera desnecessários. Reparem como aqui, J.J. Abrams repete o mesmo movimento várias vezes, aproximando do rosto dos personagens, só para não cansar o espectador. Porém, não há nenhuma função nisso. É claro que Kubrick utilizava muito plano sequência, mas algo que poucos notam é que os personagens também se movimentavam em sintonia com a câmera, pois cada cena e sensação tem um tipo de movimento. Se o personagem estivesse entrando em um ambiente desconhecido, o movimento era mais lento. O mesmo se aplicava se estivesse com medo. Mas os movimentos se tornavam mais acelerados se a sequência fosse violenta, ou se o personagem estivesse fora do controle das situações. E citando mais uma vez o J.J. Abrams, ele faz o oposto aqui. Somente a câmera treme no objetivo de deixar a cena mais tensa. Mas a câmera não somente traduzia as ações dos personagens, como também suas motivações, pensamentos e psique. Isso fazia a emoção ser reforçada e ficava nítido a sensação de desconfiança, desespero, revolta e talvez as suas mais famosas, loucura e maldade. Outro ponto que é bem importante destacar é que Kubrick sabia fazer o espectador olhar para o lugar certo das suas cenas, sem o uso de cortes excessivos. Aqui, a câmera faz esse trabalho em nos guiar exatamente para a marcação da cena, onde vai posicionar os atores, e fotografando o mais próximo possível do quadro quem for mais importante. Outra forma de chamar atenção para algo no quadro seria vestir os personagens de uma forma que fizessem contraste com as cores em cena. Reparem aqui como o preto contrasta com o branco e com o vermelho do cenário. E por eles estarem em movimento, é mais fácil nossa atenção se voltar aos personagens. Mas o maior trabalho do diretor para jogar o olhar do espectador para dentro do filme era criar no quadro um ponto de fuga. Ou seja, criar uma convergência com alguns elementos como se fosse uma reta, reforçando na maioria das vezes a centralidade do seu enquadramento. Isso deixava as sequências bem mais bonitas, interessantes e permitia ao público apreciar melhor a cena, como se fosse uma verdadeira obra de arte. Então vamos finalizar o vídeo juntando todas essas informações. Antes de filmar, escolha o maior espaço que puder. Isso lhe dará uma série de vantagens. Mas se isso não for possível, espaços pequenos e apertados não serão um problema. Dê espaço e tempo no roteiro e na direção para os personagens se movimentarem. Isso deixará a sequência mais natural, mas não se esqueça que dependendo da sensação que deseja passar,
Isso vai interferir no movimento de câmera. E lembre-se, é somente seguir o personagem, você não precisa revelar nada ainda. E quando for passar essa sensação ou emoção, alterne bruscamente o enquadramento, mas não faça isso muitas vezes. E lembre-se, se estiver com medo de deixar a cena chata, não precisa abusar nos cortes. Vista os personagens com cores de roupa que sejam diferentes do cenário, ou faça a câmera se movimentar mais de uma vez, mas diferente do que vimos antes, revele algo da cena, que pode ser algo escondido ou um diálogo. E por último, tente organizar todos os elementos da sua sequência de forma mais natural possível e com algum sentido. Mas não precisa fazer isso em todo momento, até porque não é tão fácil e custa muito dinheiro. Contudo, caso você consiga, você terá isso. Qual o seu filme favorito de Stanley Kubrick? Deixe nos comentários. Bem, por hoje é só. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, comentar e ativar o sino. Assim, nosso trabalho vai continuar. Obrigado por assistir.